O tema da palavra: servo e Senhor. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Está escrito na palavra de Deus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Vamos repetir juntos? Diga comigo: por que me chamais? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Solta a sua Bíblia por um momento. Vamos pedir para que o amado Espírito Santo fale conosco. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença. Precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. As pessoas que aqui estão não vieram ouvir a voz do homem, não vieram ouvir experiências naturais da vida do pregador. O homem nada tem a oferecer ou a ensinar. Que se cale toda a carne, toma o lugar do pregador, unge os lábios do pregador, abre os céus e envia a tua palavra, e que ela prospere para o qual foi enviado, para a glória do teu nome. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a boa semente, a palavra de Deus. Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O Senhor Jesus nos deixou uma promessa. Ele disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Por que oramos e não obtemos resposta de oração? Porque a palavra que diz que o nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura, o médico dos médicos, é invocado e a cura muitas vezes não acontece. Porque clamamos a Jeová Jiré, aquele que abre portas aonde não existem portas e elas não se abrem. Clamamos aquele que traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem, e elas não vêm até nós. É como se ele estivesse indiferente ao clamor que fazemos. Porque um princípio estabelecido pela palavra de Deus é o que Deus responde àquele que está alinhado à sua palavra. Deus responde àquele que está em obediência à sua palavra. A Bíblia diz que o profeta Elias subiu no Monte Carmelo quando desafiou os profetas de Baal. Os profetas de Baal não responderam, porque só o Senhor é Deus e não há outro. A Bíblia diz que o profeta Elias, o homem de Deus, antes de clamar e pedir a resposta do Senhor, consertou o altar. Só após consertar o altar, ele clamou. E quando ele clamou, os céus se abriram e a glória de Deus desceu. A resposta da oração chegou. Deus honrou o seu servo, porque o altar estava consertado. O altar representa a nossa vida. Se você quer ter uma resposta de oração, se você quer que o Senhor ouça e responda as tuas petições, você precisa alinhar a tua vida à palavra de Deus. Você precisa consertar o teu altar. Deus não pode
te abençoar, estando você na desobediência, porque Ele estaria te incentivando a permanecer no erro, e isso te levaria à perdição eterna. Então, por te amar, Ele não responde, até que você se conserte. E quando você alinha a tua vida à palavra do Senhor, tudo aquilo que você pede, a mão poderosa do teu Deus provê. Aquilo que é impossível para os homens se torna possível, porque Deus é um Pai que tem alegria em abençoar os seus filhos. Amém, igreja? Jesus aqui no texto diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A palavra Senhor significa dono. A palavra servo significa escravo. Um escravo não prioriza na sua vida a sua vontade. Ele não coloca em primeiro lugar os seus projetos e sonhos pessoais. O escravo sabe que a sua vida não lhe pertence. Ele foi comprado por um determinado preço pelo seu Senhor. Por isso ele vive para a glória do seu Senhor. Ele abre mão de priorizar os seus projetos, os seus sonhos, para que a vontade, os projetos e os sonhos daquele que o comprou por um determinado preço sejam realizadas, e tudo aquilo que ele necessita, a mão do seu Senhor lhe proverá. Não basta vir à igreja, levantar as mãos aos céus, cantar louvores e dizer: és o meu Senhor. Jesus disse que nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Não basta conhecer a palavra, cantar louvores. O que te torna de fato servo do Senhor é quando você diz não para o teu eu. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim deve tomar a sua cruz, negar a si mesmo, dia após dia, e me seguir. Porque aquele que ganhar a sua vida, aquele que viver os prazeres deste mundo, aquele que priorizar o seu eu, perderá a vida eterna. Mas aquele que se deixar em último, aquele que perder os prazeres do mundo, negar a si mesmo, dizer não para a sua carne, ganhará a vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 2, o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou. Jesus foi convidado a participar de um casamento na cidade de Caná, na Galileia. E ele se fez presente junto dos seus apóstolos e da sua mãe biológica Maria. Naqueles dias, uma festa de casamento, diferente dos nossos dias, que dura algumas poucas horas, durava 7 dias. E os noivos se preocupavam em oferecer o melhor e em quantidade suficiente. O casamento é uma data importante, inesquecível. A pessoa, quando casa, cuida dos detalhes. Ela se preocupa em que nada venha a faltar. Quando você oferece um almoço, uma janta, e você convida amigos ou familiares, você calcula quantas pessoas virão e o quanto de carne e de alimento e de bebida você precisará, porque você não quer correr o risco de, na metade da refeição, acabar a carne, acabar a bebida. Isso te deixaria envergonhado. Então, previamente, aqueles noivos prepararam o melhor. Era uma data marcante que daria início ao futuro deles, a construção de uma família. E a festa começou bem. Havia fartura de alimento, de bebida,
havia alegria. Mas a Bíblia diz que na metade da festa, quando tudo parecia estar bem, surge o imprevisto, surge o inesperado. A Bíblia diz que acabou o vinho, e o vinho representa a alegria natural do homem. Acabando o vinho, acabaria a festa. Aquele momento que deveria ser marcado por alegria, se tornaria um momento marcado por vergonha e humilhação. Um momento de tristeza. Maria, percebendo que havia acabado o vinho e o que isso significava, veio ao Senhor Jesus e lhe disse: Jesus, acabou o vinho. Jesus se tornou conhecedor do problema. Jesus se tornou conhecedor das necessidades daquele casal. Não havia lugar onde eles poderiam comprar vinho. Na vida deles, só um milagre. E aquele que faz milagre estava presente. Acabou o vinho. Jesus olha para Maria e diz: mulher, que tenho eu com isso? A minha hora não é chegada. Jesus estava presente na festa, na condição de convidado. E como convidado, não cabia a ele interferir nos problemas dos bastidores. Ele não tinha o direito de interferir, ainda que fosse para ajudar. Porém, Maria chamou aqueles que estavam ali dispostos a servir. Ela lhes mostrou Jesus e disse: façam tudo o que ele disser. Ouçam a sua palavra, obedeçam-a, coloquem-na em prática. E eles se colocaram diante do Senhor Jesus, dispostos a lhe ouvir e obedecer. E nesse momento, Jesus deixou de ser um simples convidado naquele local e se tornou o Senhor. Como um convidado na vida da pessoa, Jesus, ainda que conheça a sua necessidade, não pode interferir, ainda que seja em seu favor. Por isso que tem pessoa que vem na igreja toda semana, ouve a palavra, adora o nome do Senhor, ela ora, ela clama, ela expõe ao Senhor a sua necessidade, os sonhos do seu coração, e Ele não age em seu favor. A porta não abre, a cura não vem, a restauração não chega, ela se sente frustrada. Ela diz: Senhor, Senhor, o meu casamento, Senhor, a minha vida financeira, a porta se fechou, a enfermidade bateu minha porta, a minha vida está destruída, Senhor. O nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A questão não é Deus não saber o que você tem necessitado. A questão é que na vida de muitas pessoas, Ele tem sido um convidado. Pastor, eu gosto de vir no culto, eu me sinto bem no momento do louvor, eu sinto uma paz, não dá vontade de ir embora, queria morar na igreja. Pastor, quando eu ouço a palavra, eu me sinto bem, eu sinto fé, eu sinto um alívio, eu cheguei pesado, estou leve. Mas o que vai fazer a diferença é você ouvir e praticar. Tiago, em Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Jesus sabia o que aquele casal precisava, mas não agiu, até que aqueles que ali estavam se dispusessem a lhe ouvir e a lhe obedecer. Jesus conhece cada uma das tuas necessidades. No Salmo 139, a palavra diz que você era ainda um ser sem forma, sendo gerado no ventre da tua mãe, e o Senhor conhecia todos os teus dias, sem que um só deles houvesse existido. Ele sabe a palavra antes que ela saia dos teus lábios. A questão não é se Ele conhece a tua necessidade. A questão é que Ele precisa se tornar o Senhor da tua vida. E o que faz de Jesus o Senhor da tua vida não é vir à igreja, não é conhecer a letra da palavra, é praticar. E isso exige renúncia, exige que você diga não para o teu eu, para os teus projetos pessoais, para os teus sonhos, para que a vontade do teu Senhor, que te comprou, não por prata, ouro ou pedras preciosas, lá em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 5 diz, que nós não fomos comprados por prata, ouro ou pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como que pelo sangue de um cordeiro imaculado. Então, para que Ele se torne o Senhor da tua vida, você tem que vir disposto a ouvir e obedecer. Tudo aquilo que da parte de Deus você tem aprendido, você precisa colocar em prática. E isso vai te dar um crescimento, uma intimidade com Deus gradativa. E à medida que você ouve, conhece e pratica, Ele vai colocando as coisas em ordem. Ele vai te encaminhando para o centro da sua vontade, que em Romanos 12 diz que é boa, perfeita e agradável. Eles se colocaram diante de Jesus, dispostos a ouvir e a obedecer. Jesus então liberou a palavra de direção. Jesus disse: peguem as talhas que vocês tiverem. E eles pegaram 5 talhas, que eram recipientes de água. A Bíblia diz que cada uma das 6 talhas cabia de 2 a 3 metretas. Metreta era uma medida de líquido. Cada metreta equivalia a 40 litros. Tinha 6 talhas. Cada uma cabia de 2 a 3 metretas, ou seja, cada vaso cabia de 80 a 120 litros. Jesus multiplicou, transformou, aliás, cerca de 600 a 700 litros de água em vinho. Aquele momento que deveria ser um momento de tristeza, de vergonha e de humilhação, seria o fim da festa, porque eles ouviram e obedeceram. Jesus transformou a água em vinho e mandou servir o chefe dos garçons, e provando, ele testificou dizendo: é costume servir primeiro o bom vinho e depois o inferior, mas vocês fizeram diferente. Vocês serviram o vinho inferior primeiro, e agora vocês serviram o bom vinho. Quando você se dispõe a ouvir e obedecer, Jesus deixa de ser um convidado na tua vida. E em todas as áreas, aonde acabou a alegria, aonde há necessidade, tristeza e dor, Ele libera a palavra de direção e transforma o problema em um testemunho de vitória. A lágrima de frustração em um sorriso de alegria. Mas se Ele dá a direção e a pessoa não pratica, o milagre não acontece. Você consegue entender? Adianta eu dizer: vem aqui, faça uma campanha, receba a oração do profeta tal. O que faz a diferença é as nossas atitudes com relação ao nosso Deus. Como nos portamos
se nós a colocamos em prática, as promessas que ela retém se cumprem na nossa vida. Muitas das promessas de Deus são condicionais. Por exemplo, Deuteronômio 28:1. Se atentamente. Você sabe o que significa se? É uma condição. Se você obedecer, a bênção vem sobre ti. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Ela te alcança, porque ela é enviada pelo Deus que você serve e obedece. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tiverdes o cuidado de praticardes os seus estatutos, mandamentos e leis, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Agora eu pergunto: se você vem à igreja, você ouve a palavra que não é do pastor, mas é do Senhor, que deu a sua vida pela igreja, e você não colocar em prática, a tua vida vai mudar? Você vai ser abençoado? Você vai ter salvação? Tem pessoas que se decepcionam e se frustram com Deus, quando deveriam estar frustradas consigo mesmas, porque elas vêm à igreja, fazem correntes, fazem campanhas, e as coisas não mudam. Elas pensam que Deus se esqueceu delas. O apóstolo Paulo diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus diz que Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. A questão é que para que ela se cumpra, primeiro precisamos consertar o altar, alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Imagina o teu filho desobediente. Você manda, ele não obedece. Você sabe que ele quer um videogame, e ele está desobedecendo, trazendo tristeza ao teu coração. E quando você quer que ele obedeça, é por ele, porque se ele não aprender com você que o ama, ele vai aprender com o mundo, e o mundo não vai tratá-lo com amor. Ele vai sofrer. E aí o teu filho está em desobediência. Você manda, ele não obedece, não estuda. Aí você vai e começa a presenteá-lo de todos os lados, de todas as formas. Será que ele vai perceber que necessita mudar? Ou será que ele vai se sentir aprovado e continuar no erro? Ele vai continuar no erro. Então você fecha a mão, você retém a bênção, e ele entende que ele precisa mudar, se ele deseja alcançar algo de você. Se você quer a bênção do Senhor, a bênção está condicionada àquele que ouve e pratica. Foi o que Maria disse. Maria mostrou a Jesus e disse: façam tudo o que ele disser. Quando eles se dispuseram a ouvir e a obedecer, ele fez um milagre. Ele vai fazer um milagre em teu favor. Ele vai restaurar a tua casa, o casamento, a harmonia familiar, a tua vida financeira. Ele pode curar enfermidades incuráveis. Ele pode abrir portas aonde não existem portas. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Não há limites que impeçam a mão do Senhor de agir. Mas mais do que ser abençoado, você precisa da presença dEle. As pessoas pensam: eu preciso que a porta se abra da cura, da restauração. Jesus disse: de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Mais do que a solução de problemas, nós precisamos da presença do Senhor junto de nós. E quando nós estamos em obediência, quando nós ouvimos o nosso pastor, aqueles que o Senhor colocou como nosso líder para nos orientar, nos ensinar, aqueles a quem Ele usa para nos mostrar o caminho, como Ele mostrou através de Maria,
Esse é Jesus. Obedeçam, façam tudo o que Ele disser. Então, quando você ouve e você lá fora, no teu dia a dia, coloca em prática, você começa a ver a mão de Deus de forma gradativa, paulatina, aos pouquinhos, vai colocando as mãos e vai transformando a tristeza em alegria, a necessidade em bonança. As coisas vão melhorando. Você consegue entender isso? Agora, se você vem, você ouve, você adora, você diz Senhor, Senhor, mas amanhã você continua mentindo, você continua no vício, você continua na prostituição, você continua na pornografia, será que você está enganando o pastor, a Deus ou a si mesmo? Deus não vai aparecer para você e dizer, não! Não olha esse vídeo, não diz esse palavrão, não conta essa piada imunda, não acende a porcaria desse cigarro, não bebe essa bebida. Ele vai deixar que você faça o que você quiser. Só que você vai vir na igreja, você vai ver pessoas que chegaram depois de você, sendo abençoadas, sendo levantadas e usadas por Deus, as promessas dele se cumprindo, e a tua vida sempre amarrada na mesma, porque você se tornou um religioso, e pensa que está enganando o pastor, a Deus, que sabe todas as coisas. Então olhe para a palavra, alinhe-se a ela, e em todas as coisas, você vai ser mais do que vencedor. Até o que era para dar errado, a mão de Deus vai fazer dar certo. Agora não pense que Ele vai te abençoar no pecado. Se você conhece a palavra e não pratica, você é mais culpável do que o ímpio. Jesus diz que haverá mais rigor no juízo de Cafarnaum e Betsaida, que conheceram a palavra, que viram os milagres, do que para Tiro e Sidom, ou Sodoma e Gomorra. Então você tem que tomar uma decisão. Você precisa dizer para si mesmo: chega de ser sepulcro caiado, belo por fora e podre por dentro. Chega de ser hipócrita, de viver de aparência. Eu preciso colocar em prática. Eu digo isso para mim mesmo. Por isso que eu tenho autoridade para pregar. Eu digo: Deus, eu não quero me tornar um hipócrita, alguém que vive de aparência, que é aplaudido pelos homens, mas que não tem vida de intimidade contigo. Todo dia eu revejo as minhas motivações, eu revejo as minhas falhas, e eu oro pedindo: Senhor, me ajuda a ser a imagem do teu Filho Jesus, me ajuda a vencer a mim mesmo, porque a minha carne quer o prazer desse mundo, que é o pecado. Por isso que eu tenho que buscar o Senhor em oração, na palavra, no serviço. Eu tenho que me envolver com Deus e o seu reino, para que Ele me fortaleça e eu tenha forças pelo Espírito de Deus para vencer a mim mesmo. Eu digo: Senhor, me ajuda. Eu não quero ser um religioso, um hipócrita. É isso que você tem que dizer: Senhor, eu quero ser verdadeiro. Eu posso ser falho, mas eu quero ser verdadeiro. Me ajuda, me liberta desse vício, me liberta da palavra imunda, me liberta do adultério, da pornografia. Muda a minha vida. Eu quero ser verdadeiro, eu quero ser sincero. Sabe da onde vem a palavra sincero? O vaso, o oleiro fabrica um vaso e o seca, e alguns vasos, quando eles estão secando, eles acabam apresentando pequenas rachaduras que com o tempo aumentam e se tornam inúteis, porque você coloca um líquido ali e ele vaza, e qualquer coisa ele quebra. Então os oleiros, alguns, ao invés de descartá-lo ou refazê-lo, o que eles faziam? Colocavam um pouquinho de cera para tapar por fora aquela rachadura e pintavam. Então você, olhando aos olhos, parecia um vaso perfeito, parecia um vaso sem problema algum, mas só que por dentro ele estava rachado. Ele não suportaria o que um vaso perfeito suportaria. E é isso que nós precisamos dizer ao nosso Deus: Deus, eu sou um vaso, eu rachei,
Eu não tenho conseguido vencer a mim mesmo nessa área. Eu não consigo vencer a imoralidade. Tem pessoa que sobe no altar e é escrava da pornografia. Tem pessoa que serve a Deus e não consegue vencer o vício ou a maledicência. Mas nós precisamos dizer: Senhor, aqui eu estou na tua presença, nu, eu não tenho nada a esconder, esse sou eu, um pecador miserável, mas preciso da tua misericórdia, me transforma, me ajuda. Então Ele te quebra, mas Ele não te deixa quebrado no pó. Ele coloca a água do Espírito e com a sua mão poderosa Ele refaz você como um vaso novo. Ele te aperfeiçoa, porque Ele te ama, e mais do que te abençoar, Ele quer que você seja herdeiro dos céus. Então você tem que se dispor a ouvir e obedecer. Ou como na introdução, Elias, o que ele fez antes de clamar e pedir a resposta de Deus? Ele consertou o altar. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Poderia vir aqui dizer que você vai ser abençoado de qualquer forma, pular, gritar e dizer: você está abençoado, sem ensinar você como ser abençoado? Seria justo? Seria verdadeiro? Você está ouvindo a verdade. A palavra de Deus é verdade. Se você colocar em prática, aquele que liberou a palavra é fiel para que ela se torne uma realidade na tua vida. Vamos nos colocar em pé? Vou convidar o pastor Fábio para vir aqui. Vamos cantar mais um cântico. E depois nós vamos fazer uma oração. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos veja. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Que o Espírito Santo te mostre em que área você precisa se consertar, o que você precisa mudar. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo é aquele que cura. Aleluia.